Está entrando no ar mais um episódio do ValorCast, o podcast do Grupo Valor Empresarial, que é um grupo de empresários unidos que se reúnem para fazer negócios entre si, para prosperar os seus negócios e também negócios parceiros. Mas, acima de tudo, também devolver isso para a sociedade, com eventos, com obras de caridade e gerar esse dinheiro que vem para nós também gerar para a nossa sociedade. E nessa série de podcasts nós iniciamos com todos os presidentes que já foram presidentes do grupo no primeiro episódio e faremos um episódio com cada membro, com cada empresa hoje presente no nosso grupo. Hoje estamos com quase 50 empresários que fazem parte desse grande grupo de network. E nessa nova temporada estamos de cenário novo e vocês estão vendo aqui um pouquinho do que vai acontecer. E já já eu vou mostrar para vocês o nosso convidado desse episódio. Mas antes disso, roda a vinheta e a gente já volta. É isso aí, vamos começar o episódio e o nosso convidado de hoje é Flávio Machado Pinheiro, da Patente Corretora. Você já viu ele por aqui porque ele foi um dos fundadores do grupo e ele apareceu lá naquele primeiro episódio, não presente, mas mandou um vídeo pra gente. Exatamente. Flávio, meu querido, um prazer ter você aqui. Todo meu. Prazerzaço. E olha, eu lamento tanto não ter participado daquele primeiro, porque eu tenho orgulho dessa criança, viu? Eu sempre falo do Grupo Valor, é assim, é um filhão. Aquele panorama da Patente Corretora, para o pessoal já, a hora que te ouvir falando, tá, então esse homem é o homem do dinheiro, entendeu? Ele que é o que tem a grana solta no grupo, ele que banca todo mundo. Nossa. E tal, não sei o quê. Fala uma encrenca, né? Porque agora o que vai ter de gente pedindo dinheiro emprestado... Essa é a ideia. O cunhado, então, é o que mais tem nessa hora. Fala, eu não sabia que o cunhado estava desse jeito. Não, eu tô armando para te pedir, entendeu? Por isso então que eu tô fazendo, ótimo. Eu já tô fazendo a cama acontecer. Mas assim, é isso, porque é importante o pessoal saber quem você é para depois a gente contar de tudo a sua trajetória, especialmente no Grupo Valor, de como surgiu, que eu quero ouvir, porque tem um nome aí que a gente já sabe, foi uma ideia sua que eu acho ótimo, mas... chegamos lá. Mas chegamos lá. Fala um pouquinho, Flávio, da sua atividade hoje, atual, e por quê, e como ela se coloca no mercado. Tá. O mais interessante, assim, quando eu falo da minha origem profissional, a reação é sempre a mesma. Pelo amor de Deus, você era operador na Bolsa? Exatamente. O que nós chamávamos do pregão de viva voz, que era aquela gritaria do pregão da Bolsa de Valores. É real isso. Então, é exatamente aquilo. E, muito resumidamente, imagina que aquilo é um leilão em que você tem... Porque num leilão tradicional, você tem você tem vários compradores e um vendedor. Aquele um vendedor está pregoando uma tela, uma obra de arte, um relógio, enfim, alguma coisa, um terreno, um carro, ele está pregoando aquele item e você tem vários compradores dando lances. Na Bolsa de Valores, por que daquela gritaria? Porque você tinha compradores e vendedores, muitos dos dois lados apregoando. Os preços sobem, aparece mais vendedor, ou está vindo mais comprador, o preço está subindo, aí entra mais vendedor, o preço cai, enfim. É um leilão em que as duas pontas são ativas. Né? E por isso daquela gritaria exatamente isso. Quer dizer, muitos compradores e muitos vendedores encontrando os preços aí, os preços oscilando de acordo com as ofertas entrando. E todo mundo fala, nossa, mas aquilo é uma loucura, como é que vocês se entendem? Porque todos são profissionais de mercado. Claro. E eu dizia que era mais difícil ir para a corretora e atender o cliente no telefone do que ficar no pregão, na gritaria. Por quê? Porque no pregão são todos profissionais de mercado. Então, a gente se entende com muita facilidade. É como você conversar com um colega seu da sua área. Sim. Você se entende, os termos são os mesmos, então é muito tranquilo. A mesma coisa na Bolsa de Valores. Todos os profissionais ali se entendendo. O duro é quando você tentar passar algumas coisas para o cliente e tem coisas que não fica muito claro porque ele não tem aquele conhecimento, aquela vivência. Poxa, eu mandei comprar e agora subiu tanto. Ele fica com uma sensação de, poxa, eu perdi uma oportunidade, por que não comprou na hora? Porque
o preço é daquele segundo, daqui um segundo o preço já é outro. Então, nem sempre você consegue fazer um negócio naquele preço. E em mercados, quando tem muita oscilação, fica mais difícil ainda. E quem não é do mercado não entende muito, mas é muito gostoso. Eu falo com saudade. Todo mundo acha que é loucura e é um trabalho que eu lembro assim com uma saudade. Você ficou quantos anos na Bolsa, Flávio? Olha, eu comecei em 83 e fiquei até um pedaço dos anos 90, até a minha mudança para Ribeirão. E eu nunca saí da Bolsa, né? No sentido assim, eu saí da Bolsa. Sim, você saiu lá mas ali a Bolsa não saiu de dentro sim, do Flávio, eu continuo. Quando eu digo nunca saí, eu nunca saí dessa coisa de pensar o tempo todo em negócio. Então, se eu conheço o seu negócio, eu quero entender como ele funciona, o modelo de negócio, a concorrência, ideias, se o mercado está prosperando, não está estabilizado. Eu quero entender um negócio, essa curiosidade forçada pelo cliente que liga e pergunta, olha, o que você acha? Setor de mineração, setor de distribuição elétrica, setor bancário, eu compro, eu vendo, o que eu faço com o meu dinheiro? Então, isso acaba obrigando o profissional desse mercado a conhecer todos os ramos, né? E conhecer tudo que está acontecendo na economia. Isso vai desenvolvendo em você essa curiosidade intelectual de entender um pouquinho de tudo. E aí um pouquinho já não basta, porque você precisa informar o cliente, aí você vai se aprofundando. Então, é bacana, porque você realmente passa a ter uma visão muito global. Você começa a entender de todos os negócios. E é muito gostoso. Eu sou entusiasta disso. A gente percebe toda vez que a gente se encontra nos nossos encontros do grupo que você sempre fala sobre essa questão de negócios e de valores, investimentos, essas coisas todas a gente vê o brilho falando, e isso é incrível, porque assim, eu falo dessa forma sempre quando eu falo também da minha profissão, e é legal a gente ver pessoas que estão em uma profissão ou desenvolvendo um trabalho apaixonado por ela. Eu sempre brinco com isso, falo assim, cara, você não vem falar comigo sobre a minha área que vai ser chato para você, porque eu vou querer ficar falando, porque eu gosto, né? Eu sou apaixonado por isso, e a gente sente isso em você também. Mas o que me intriga porque realmente eu também tenho essa mesma percepção que você falou que as pessoas têm. Cara, que loucura, aquele povo gritando, não sabe o quê. Claro, aí você vai estudar um pouquinho, você entende que é exatamente essa dinâmica, mas claro que não 100%, mas como você foi até isso? Você está falando de 83, você é um jovem senhor, então assim, mais 83, você devia estar na flor da sua idade, 21 anos. E eu estava arrancando remela do nariz ainda, que eu tinha 4 na época. Eu estava comendo terra, como eu brinco, eu comia terra com a cidade. E você estava lá envolvido nisso. Mas como se deu? Como chega nesse lugar? Porque algumas profissões, por que eu estou dizendo isso? Essa pergunta é muito recorrente para mim, né? Como você virou ator? Como você virou? Porque não é uma profissão que tem um caminho comum a seguir. Né? O advogado tem, o médico às vezes tem, algumas profissões, família, ou me formo nisso e viro isso. Mas algumas profissões ou alguns lugares específicos de trabalho não tem esse caminho. É quase que uma coisa, como você foi parar na Bolsa de Valores, da onde veio a sua trajetória, da onde você saiu até chegar com 21 anos e falar, é aqui que eu estou, é nesse lugar que eu estou. Olha que interessante. No começo dos anos 70, teve um boom muito grande no Brasil, e depois a Bolsa desabou, muita gente quebrou, mas no momento dos booms, a Bolsa se torna muito popular. Né? Tudo que está tendo uma valorização muito grande, como foi, por exemplo, criptomoeda no passado recente, atrai muitas pessoas. Sim. Porque a mídia começa, quem colocou tanto aqui tem não sei quanto. Então as pessoas começam a fazer aquela conta, nossa, esse dinheiro aqui eu comprava um carro, se eu tivesse colocado em tal lugar, com essa valorização que teve, hoje eu compraria um apartamento. Começa essas contas e isso vai encantando as pessoas e mexe com essa coisa de, poxa, onde alocar, onde colocar o meu dinheiro para ganhar muito. As pessoas são muito atraídas por isso. E me atraía muito os números. Eu lembro de ligar a televisão, criança, brincando na sala e o repórter lá falando sobre a bolsa e mostrando e não sei o que, aquela oscilação, aquela coisa, e eu via que era número que subia, que caía, era muito dinheiro, e aquilo me atraía, mas eu não tinha noção do que era aquilo. Mas eu tinha
eu me sentia atraído por aquilo. Pelo dinheiro. Pelo dinheiro, pelos números também, mostrar aquele monte de número, aquela coisa, aquele agito todo. Eu nunca fui uma pessoa calma, né? Então, aquele agito, e vi o pregão, falei, nossa, como será que é isso? Como funciona? Eu fui crescendo assim. Até que aos 20, 21 anos, eu tinha um pouquinho de dinheiro, era muito, muito pouco dinheiro, coisa assim, eu faço as conversões, que eu sou muito controlador, e sou muito de ter controles também de todo tipo, né? E depois a gente descobre ao longo da vida que a gente não controla nada, né? Mas pelo menos uma fase da vida a gente tenta controlar alguma coisa. A gente acha que controla. A gente acha que controla, é uma grande ilusão, né, o controle. Mas, enfim, eu tinha o que na época, o que seria equivalente hoje a $171, foi o que eu coloquei na bolsa onde eu comecei. Que era um bom dinheiro na época. Não dava nem R$1.000. Tá, mas R$1.000 na época era um bom dinheiro. Seria o dobro, o triplo do que é hoje, mas coisa de R$3.000 talvez hoje, uns 5 ou 10. Não, Flávio, talvez mais, acho que 10, né? Porque assim, quanto que era o salário mínimo nessa época? R$230? Não, acho que era conversão. Isso. Não, Mas talvez em menos. Dólar, Em dólar daria isso. Então não era nada de extraordinário. Uhum. E eu lembro de chegar no banco e aquele dinheiro não ser suficiente para aplicação financeira. Bom, enfim, e no banco, o gerente falou, infelizmente não tem como esse valor e tudo mais. Lembra até o nome do gerente, o Paulinho. Aí eu vi, né, o que eu posso fazer, Paulinho, com esse dinheiro? Enfim, e tinha a opção Bolsa de Valores. Eu falei, tá aí, vou para a Bolsa de Valores. E tive uma sorte muito grande, porque eu mal sabia que ali era o início de um ciclo de alta, que a Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, a Bolsa no Brasil, porque era São Paulo e Rio na época, ela começou em 83 uma alta que foi até o plano cruzado em 86. E as ações multiplicaram assim por 10, por 15, por 20, por 30. E aquele dinheirinho se transformou em carro zero. E imagina, era moleque. E na época, né, o que todo homem queria? Todo jovem. Carro. Carro. Para ir buscar a namorada, o amigo, sair com os amigos. Então era só carro, só existia carro. E aquele dinheiro que não era nada se transformou, na época, num carrão zero. E não é nem um carro que seria popular hoje, era um carrão era um zero. Corsa. Era, na época, o Santana, que tinha acabado de ser lançado. Era um carrão. Maravilhoso, então, incrível. eu comprei um carro que era assim, totalmente incompatível até para alguém como eu, que estava estudando, não trabalhava, nada. E eu falei, bom, descobri a minha profissão, descobri minha vocação, né? Porque ganhei dinheiro ali, mas foi sorte. Foi um dinheiro ganho na sorte, porque eu entrei no início de um ciclo de alta e eu não entendia do mercado, e aí cometi uma série de erros. E aí, no plano cruzado, teve uma última alta muito forte e o mercado desabou. E aí o que eu havia ganho eu devolvi tudo, sobrou o carro. E o restante, mas foi um arraso, foi um ano terrível para mim, o ano de 86. Só que aí eu não desisti, eu falei, não, peraí, se dá para ganhar tanto, dá para perder tanto, eu preciso entender como realmente se ganha e como é que eu evito essa perda. Eu preciso entender esse mercado. Mas você estudava o que na época? Você estava com 21 anos? Eu comecei fazendo engenharia. Aí eu já estava, isso foi 83, já estamos em 86. Aí eu já saí da engenharia, fiz metade do curso de 2 anos e meio e fui para a administração com especialização em finanças. Porque aí você já tinha feito isso. Porque eu falei, realmente, muito mais do que engenharia, eu gosto de economia, eu gosto de finanças, então eu fiz administração com especialização em finanças. Porque aí eu vi que realmente eu gostava muito mais daquilo. Eu perdi a vontade de continuar estudando engenharia. Falei, não, esquece engenharia, meu futuro não está aqui não. Mas você já tinha uma afinidade com números, porque muito a engenharia grande. já também tem isso. Aí eu fui estudar negócios. Aí está. E você não tem na família, por exemplo, ninguém que tem esse hábito de investir ou de trabalhar com isso? Um primo que não, digo a família mais próxima. Mas em casa. Em casa. Irmã, que eu tenho uma irmã, pai, mãe, não. Nada. Ninguém. Na família, assim, dentro de casa, ninguém. Então foi isso mesmo, aquela propaganda com o dinheiro voando, é isso que eu vou fazer. Aí o ganhar muito e o perder muito me fez querer aprofundar. Falei, não, eu preciso agora entender disso, porque se dá para ganhar muito, dá para perder, eu preciso entender por que eu ganhei, porque eu ganhei aí eu entendi que eu ganhei na sorte, porque eu não entendia de mercado, eu não conhecia o mercado.
E eu perdi por desconhecimento, que eu poderia não ter tido aquela perda. Enfim, e aí eu fui fazer curso na Bolsa, e no curso fui muito bem. E 3 corretoras me convidaram para trabalhar nela, porque era um curso de formação de novos profissionais. Eu fiz, as corretoras me contataram, porque elas usavam exatamente aquele curso, eu não sabia que aquele curso era patrocinado pelo Sindicato das Corretoras, Sindicato Patronal. Eles que patrocinavam para formar novos operadores e aí buscar nesses cursos, aqueles que se formavam, aqueles que se destacavam, convidar para ir trabalhar nas corretoras. E me convidaram. Aí eu falei, não, agora é aqui mesmo, aí eu vou aprender mesmo para valer. Aí eu fui trabalhar em corretora, e aí não saí mais do mercado, né, até a minha mudança para Ribeirão, e não saí mais do mercado como profissional de mercado. Sim, que aí né, é isso, é onde eu ia funcionário. chegar. Você ficou, então, de 83 até quase 90, dentro da Bolsa mesmo, em uma corretora lá em São Paulo. Você é de São Paulo? São Paulo, Nascido São lá? Nascido lá. Que lugar? No Brás. No Brás. No Brás. É, também já tem a ver do negócio, né? Porque o Brás tem dinheiro voando para tudo quanto é lugar ali. Então aí você ficou ali mais ou menos, e aí você era um funcionário de corretora. Quando você fez essa transição de São Paulo para Ribeirão, foi bem nessa época, década de 90? Eu vim visitar, nas férias, vim visitar um amigo. E eram férias que eu tirei num período em que a Bolsa estava numa baixa muito grande. Aí teve plano Collor e tudo mais, que uma foi baixa, 89, 89, o crack, 90, que é o crack da Bolsa dos Estados Unidos, foi 89, não foi? Em 87, dia 19 de outubro de 87, teve a segunda-feira negra, como foi conhecida, que foi a maior queda em pontos da história da Bolsa americana. Caiu 22,6%, e em pontos foi a maior queda da história, mais até do que aquela crise lá de 1929. Tá? Então, 19 de outubro de 87, mas aí eu era ainda profissional de corretora, trabalhava numa corretora, e aí teve essa queda lá, que caiu junto, depois subiu aí em 90, outra queda muito grande na época do plano Collor. Sim, sim. Tá? E aí eu tirei férias e vim visitar um amigo em Ribeirão. E aí surgiu a ideia de montar alguma coisa aqui, que ele queria um sócio, surgiu a ideia de montar e tudo mais. E eu pensei na época, na realidade, eu iniciei um atacado de autopeça. Falei, mas o que tem a ver atacado de autopeça? Porque a operação atacadista ela é muito mais uma operação financeira do que comercial. Porque você tem margens muito reduzidas e você ganha muito na aplicação financeira, no saber mexer com dinheiro, saber comprar, o spread, ganhar na aplicação financeira, era uma época maluca de aplicação, de rendendo 3% ao dia. Então, a época da superinflação. Ou seja, se você aplicasse bem aquele dinheiro, que por mais que a margem fosse pouca, você acabava aumentando a margem. Ganhava no financeiro, exatamente. Entendi. E como eu vi que era uma operação muito mais financeira, e aí eu topei e falei, vamos junto, vamos embora. Aí eu me mudei para Ribeirão. A família toda veio junto, e eu falei, eu vou montar um negócio meu, e nada impede que eu continue aplicando em bolsa, mas agora eu vou sair por completo, vou montar o meu negócio. Aí a ilusão de vamos mudar para o interior, que a vida é tranquila, isso é bobagem, porque a intranquilidade sua está aqui dentro, né? A agitação, a coisa, o estresse, para onde você for, você leva junto, né? Eu estou numa praia olhando o horizonte, estou pensando na bolsa, estou ali com a cabeça. Tá, é a mesma coisa, o ambiente não muda o que está dentro de você. Exatamente. E aí eu fiquei muito pouco tempo, pouquíssimo tempo com autopeça, vendi a minha parte na sociedade, depois vendi toda a empresa e eu voltei para o meu mundo, que é papel. Aí eu fui trabalhar, montei uma corretora de seguros, uma empresa de serviços financeiros, aí investimento, crédito, seguro. Eu falei, não adianta. Eu nasci para trabalhar com papel. Aqui é o meu lugar. Exatamente. Cara, é incrível. E aí você se estabeleceu aqui e nunca mais saiu daqui? Não. Eu vou muito para São Paulo, gosto de lá. Sim. E é difícil você se desligar por completo do lugar que você veio, que você nasceu, né? Aquela agitação paulistana, eu gosto daquilo. Aquele ritmo, eu entro lá, 2 minutos, já estou naquele ritmo, naquele trânsito caótico. Que São Paulo é quase uma bolsa de valores urbana global. Tudo, assim, no trânsito, no tudo. Eu gosto muito, morei 6 anos em São Paulo, achei que fosse odiar, mas adorei ter morado lá. Hoje vou também muito para lá, né? Mas também acho que não moraria de novo. Gosto daquele caos, mas
tudo tem um limite para o caos de São Paulo. Eu, acho que Eu tá cada vez moraria. pior. Não sei se eu moraria. Não sei, também estou dizendo, porque lá a primeira vez que eu morei também que disse que não ia morar e morei. E aí você veio para cá. Então aí me leva a falar com você. Então eu entendo que aí você voltou para o seu mundo e para o seu mundo está até hoje Exatamente. com a patente corretora fazendo tudo isso que é aquilo lá que você começou. E não mudo mais, né? Agora Não muda mais. Não mudo nunca já mais. está na hora de ir para Bahamas e ficar lá curtindo o dinheiro, a fortuna que ganhou. Mas sabe o que é interessante? Tem pessoas que falam, e aí você pensa em parar? Então, eu não me imagino parado, ou não me imagino aposentado, não consigo me imaginar. Mas Eu é porque nunca você gosta do parei que você pra- faz, Flávio. Eu também não consigo me não imaginar consigo. parando de trabalhar, porque eu só vou parar de trabalhar quando eu não tiver condições alguma de trabalhar. Eu acho que é muito isso. Talvez o Flávio Augusto, que é o dono da WiseUp, né? Que foi o fundador da Sim. WiseUp, depois comprou lá o Orlando City, acho, clube de futebol. Ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala assim, quando você é SLT, que você já foi, eu também já fui em algum momento da minha vida, você está refém de uma promessa do Estado que você vai ter um futuro garantido Exatamente. pelo INSS e que essa regra pode mudar a qualquer momento, e aí você pode ter passado uma vida inteira achando que isso estaria garantido, e aí quando você chega lá, quando você fala, vou com 50 anos, eu vou parar, 60 anos eu vou parar, e aí mudou a regra do jogo. A gente acaba que a gente meio que faz a nossa regra do jogo com o nosso esforço como empresários, porque a gente não fica à mercê do outro. Então, talvez por isso, a gente não queira chegar o momento de parar de trabalhar. Né? Porque, primeiro, a gente faz o que gosta e a gente não está na esperança de que alguém resolva a nossa velhice ou a nossa aposentadoria. E você está tocando num ponto que é fundamental, crucial. Eu não penso em parar por gostar muito do que eu faço. Sim. Mas essa questão que você aborda do se aposentar, de ter um estado garantidor, existe uma espada em cima da cabeça de todos os estados organizados no mundo inteiro, que muitas pessoas já estão tomando consciência disso, que é a longevidade, que é muito legal, né? A gente pensar, poxa, estamos vivendo cada vez mais. Sim, mas cada vez temos menos filhos. Sim. E cada vez você tem menos pessoas na ativa sustentando aqueles que se aposentaram. E essa conta não fecha. E nós estamos vivendo cada vez mais. Então, eu digo isso para todo mundo e tento fazer um trabalho até de convencimento. Falo, Matheus, faça investimento, tenha uma renda, porque lá na frente, quando você não conseguir mais ser tão produtivo, você precisa de alguma coisa te bancando lá na frente, te custeando lá na frente. E alguma renda passiva alguma de renda alguma passiva. forma. Então, eu tento muito no meu dia, eu acho que até uma missão dentro do meu conhecimento de mercado financeiro, passar isso para as pessoas. Tenha um investimento, tenha algo que vá te prover lá na frente, e não pense em aposentadoria, porque não é questão de discutir politicamente, a esquerda, a direita, é governo A, governo B. Não, é a realidade. É uma realidade. Estamos vivendo cada vez mais. E eu até tenho uma estatística, e quando falo mercado financeiro, estatística pesa muito, né? Na época do Império Romano, 27 a.C. até 476, vivíamos em média 22 anos. Nossa, 22 anos, sim, a mortalidade infantil muito alta, as guerras e tudo mais. Sim. Dificilmente alguém chegava aos 50 anos. Quando você pensa em idade média, isso já pula para 33 anos, que vai desses 476 a 1453. Já são 33 anos, em média, que vivemos lá na Idade Média. Início do século XX, ano de 1900, vivíamos em média 45 anos. Terminamos o século vivendo 75. Já está em 78. Em 2092, a projeção é que a gente vai viver, em média, 116 anos. Dizem, por que 2092? Que foi um estudo muito profundo, que começou em 1990, foi até 1992, projetando 100 anos na frente. Quanto viveríamos? 116 anos. Aí as pessoas, quando eu falo isso, mas
Com 116 anos você vai estar se arrastando. Não. Não. Você vai estar com 70 como as pessoas estão hoje com 40. Você vai estar com 90 como as pessoas estão hoje com 60. E você estará com 116, sim, como as pessoas estão com, sei lá, 90 hoje, as pessoas mais idosas. Então nós estamos esticando muito isso. Não, e não é difícil, desculpa te cortar, Imagina. mas ver essa relação que você está fazendo dos 90, hoje quem tem 40 vai ser o de 80 amanhã. Sim. A internet está aí, você pode ver. Programas, é uma coisa que virou meme na internet isso, mas diz muito do que você está dizendo. Pega os programas do Silvio Santos na televisão que tinha antigamente. Exatamente. E vê as pessoas de 20, 25 anos que aparecia na Sim. época, que parece pessoas de 40, 50 anos de hoje. Né? E o viver muito, legal, mas fala, Matheus, que bom, você vai viver muito, tá, mas você vai viver do quê? E essa hora, fala, viver do quê? Porque é exatamente isso, você vai precisar de uma renda, alguma coisa que te sustente lá na frente. E é por isso que eu gosto tanto de podcast, desses papos que a gente pode ter, porque ele vai para lugares, e eu estou achando incrível esse lugar que você nos levou agora com essas informações. Eu li uma matéria, que eu acho que esse é o grande desafio, né? O desequilíbrio das idades, de quem contribui, de quem não contribui, porque inclusive até isso tem acontecido muito, muita informalidade, então assim, a contribuição. É fato que o INSS, tanto que não é de muito tempo, a gente já vem falando há muito tempo do grande caos que está isso, né? Assim, que não tem como fechar essa conta. Mas tudo que você está falando, o Elon Musk, por exemplo, ele diz que a inteligência, o natural que vai acontecer com a sociedade daqui talvez 100 anos, que é exatamente isso que você está dizendo, que o ser humano não vai mais precisar trabalhar porque precisa de ser gerada de forma autônoma uma renda mínima para o ser humano, porque é exatamente isso. Nessa conta natural do desequilíbrio de quem contribui, de quanto você vai usar, é preciso que exista, além, óbvio, dessa renda passiva em que é investimento, imóvel de aluguel ou essas coisas assim, que vai precisar que o Estado crie rendas universais para as pessoas, porque é isso, a pessoa vai trabalhar dos seus, sei lá, 18 aos teus 40, 50 e vai viver até 100 e tantos. Então, assim, da onde vai vir o dinheiro? Né? Uma coisa que nos Estados Unidos, e na Europa, onde isso já está muito mais avançado, até porque na Europa, né, a velha Europa, né, as pessoas o velho nasce continente, uma criança, pessoas... vira atração turística. Né? Vamos ver o que é uma criança, né? Dependendo do país, a Alemanha, a Áustria, vai a cidade inteira, vai até lembrar o que é uma criança, um bebê recém-nascido. O que se discute muito, por exemplo, um médico, ele não vai se aposentar aos 60, 65. Ele para de clinicar ou de ir no centro cirúrgico nessa idade e ele vai se tornar um professor. E ele vai até os 90, 95 anos numa universidade, dando aula. Uhum. Na sua profissão, é tranquilo, porque você pode pensar, não, eu posso interpretar lá na frente o vovô da história, então eu posso ter 90, 100 anos que vai precisar dentro da história, precisa do vovô, enfim, você vai poder continuar na profissão por muito mais tempo. Sim. Mas várias profissões estudam exatamente isso. O que vai acontecer com esse profissional lá na frente? Ele se torna um professor, ele de alguma forma vai precisar mudar a profissão dele, trocar. A do médico é muito fácil. Ele de centro cirúrgico, ele vai para uma universidade dar aula, passar a experiência dele, vai trabalhar em pesquisa, desenvolvimento, enfim. Ele vai fazer outras coisas, né? Escrever livros, sim. enfim, passar essa experiência. Tem profissões que possibilitam migrações dentro da própria profissão, mas a gente tem a dificuldade, porque aí quando a gente fala, a gente está falando da sociedade como um todo, e aí a gente está falando desde aquela pessoa que é um lixeiro até uma pessoa que é um doutor ou coisa assim, né? E aí é aí que mora a dificuldade, na grande massa, porque, inclusive, o médico, até se ele não quiser ir dar aula, ele possivelmente construiu uma boa renda ou um bom patrimônio no período em que ele esteve ativo nesses primeiros 30, 40 anos. E um pedreiro que precisa da força bruta dele ali, a força física para trabalhar. Não, por isso que eu digo, é uma espada na cabeça da sociedade.
dos Sim, governos, sim. da sociedade, das pessoas. É exatamente isso. Você precisa equacionar a sua vida financeira para não ficar tão dependente do Estado lá na frente. Isso é importante que os Estados hoje, pensando no Estado, o governo, né, seria uma política de Estado mesmo, Sim. muito mais do que o governo que está aí no momento. Incentivar essas pessoas a investir e ter uma renda passiva. Por exemplo, na Bolsa, que você recebe das empresas dividendos. Enfim, hoje no mercado financeiro brasileiro, que a cada dia mais os fundos imobiliários estão mais presentes na carteira dos clientes, dos investidores, que é uma forma de você investir com pouco dinheiro e ter uma renda no mercado imobiliário. Enfim, existem N formas de você viabilizar essa construção de uma renda passiva lá na frente, de você construir esse portfólio. Quero falar, depois nós vamos entrar nisso, porque aí eu quero Tranquilo. tirar algumas dúvidas para ver como funciona de fato esse mercado, porque até agora você falou toda a sua história, a trajetória, a gente entrou em Perfeito. outras coisas. Eu quero falar agora do nosso Grupo Valor. Do meu filhão. Do seu filhão. Ai, meu orgulho. Flávio é um dos fundadores, e aí eu queria, claro, por mais que a gente já teve o episódio dos presidentes, eu queria ouvir de você, porque você sugeriu um nome sensacional para o grupo, que eu adoro, eu queria que você falasse, claro, um O pouquinho. nascimento do valor. O nascimento do valor. Até Como foi os isso? fundadores vão me zoar depois. Falei, mas você gosta de falar que você teve a ideia, né? Me zoaram muito tempo sobre isso, até parei, porque falavam, mas você gosta disso, mas é pelo orgulho exatamente das pessoas que estão hoje no Grupo Valor. E o grupo ficou muito maior até do que era o projeto inicial. Vocês começaram com 3, 4 pessoas numa reunião. Como Conta aí. surgiu o grupo? O PH, o advogado do Paulo nosso Henrique grupo, Marques, Paulo meu Henrique, doutor, meu doutor. ele, um belo dia, toca o telefone ao Paulo. Flavião, olha, vai ter um stand-up lá no Kauai e tudo mais, tal. Vai o Diego, o Valnei, o Marcelão, vamos lá, vamos embora. Aí ele falou qual era o dia, eu vou comprar o ingresso para vocês e tudo mais. Era um humorista, estava fazendo um stand-up ali e tudo mais, e ele convidou. E eu já saí de casa mal intencionado, né? Eu já saí de casa pensando, vou propor para o pessoal, nós formamos um grupo empresarial de network. Eu já saí com essa ideia de casa. Aí chega lá e começa, né? Comes e bebes e tudo mais, jantar e assiste o stand-up, todo mundo dando risada, até que chegou o momento que parou ali. E eu falei, amigos, vem cá, vamos bater um papo aqui. Estou com uma ideia. Qual a ideia? Vamos fazer aí assim, assado, um grupo assim, assado. Mas tem que ser um grupo que cresça, que os membros que cheguem para realmente somar. Não é um grupo que incha, é um grupo que cresça de fato. E todo mundo muito ponta firme, sabe? Muito parceirão. Tem que ser ponta firme. Bom, e essa tem que ser ponta firme, eu fiquei de criar um grupo de WhatsApp para começarmos a nos comunicar ali. E aí, que nome dá? Aí ali mesmo falava, vamos lá, vai, ponta firme. Então, o primeiro nome do grupo Valor foi Ponta Firme. Aí eu criei o grupo, vamos nos reunir numa padaria, assim, assado, vamos começar a realmente ver se é viável, o que nós podemos fazer, tal, e marcamos. E aí sugeriram mais 3 pessoas para o grupo, e que era amigo de todos, nós já tínhamos feito parte de um outro grupo de network, então convida a Renata, a Jaqueline, o Fred, foram sugestões de outros 3 Renata membros. Carvalho. A Renata Carvalho. Minha amiga querida, um beijo. A Jaqueline Genari Seixas, da Gráfica Seixas. Tá. E o Frederico Montefeltro, da Frederico Autopeças. Tá, esses 2 eu não conheço, mas a reconheço. Ótimas pessoas. E eles foram convidados. Então nós fizemos uma reunião, e nessa reunião a Renata perguntou, bom, Flávio, vamos lá, qual é a sua ideia? A Renata Carvalho perguntou, qual é a sua ideia? Qual a razão aqui do grupo? Falou, olha, pessoal, a ideia é essa, já conversamos, assim, essa. Vamos fazer? Vamos. Aí começamos a nos reunir na padaria. E aí começou, vamos chamar o Silvio da Erimate, vamos chamar fulano, vamos chamar esse, vamos chamar aquele. E o grupo começou a crescer. Quando o Silvio chegou no grupo, ele sugeriu que nós mudássemos para a empresa dele. A Erimate fica ali no Jardim Paulista, para fazermos as reuniões lá, que já começou a tomar uma proporção maior. Enfim, aí outros membros foram entrando e o grupo foi ficando cada dia maior, ideia surgindo de como fazer a reunião, como seria a dinâmica da reunião. E até falei, bom, vamos lá, vamos escolher então um presidente agora, que eu estou até agora presidindo aqui, vamos arrumar um presidente, vamos começar a criar
um pouco de organização, né, nesse sentido. Comecei a organizar um pouco mais o modelo das reuniões. Isso vocês já estavam em quê? Umas 10 pessoas? Já tinha umas 10 ou 12 pessoas. Tá. Aí o Paulo Henrique foi o primeiro e falou, Flávio, continua você. Eu falei, mas caramba, tem sido eu até agora. Não, continua você. Você deu a ideia, continua você vai ser o presidente agora. Vamos combinar por tanto tempo. Então combinamos o prazo, cada presidente durante um período, na época 1 ano, aí discutiu 6 meses ou não, enfim. Aí tinha uma data para mudança de presidência, porque a ideia, qual é? Você vai substituindo os presidentes, o grupo, que nós chamamos de grupo de liderança, porque cada um que chega com uma ideia nova. Olha, vamos fazer rodada de negócio, vamos fazer tal tipo de apresentação, vamos determinar tantos minutos para cada um apresentar o seu negócio, vamos trazer convidados para falar de outros negócios que agregam, enfim, cada presidente trouxe uma ideia nova ou várias ideias e o grupo ele foi crescendo, ele foi mudando, ele realmente é um organismo vivo, porque ele muda a cada presidência, o presidente que chega vem com ótimas ideias. E na presidência do PH, o Leandro do Valle mais o Marcelo Borelli, os três, né, têm a formação de advogados e o Borelli também contador, o Leandro tem a Valecom já acostumado também, né, com condomínios, com administração, enfim. Na presidência do PH teve uma mudança grande que foi a formalização do grupo. O estatuto e tudo isso. Estatuto, CNPJ, enfim, aí precisamos de conta bancária, porque antes era assim, vamos fazer hoje a reunião e quem traz o café é o Flávio. Então eu passava na padaria, levava café sempre da empresa, aí eu levava pão de queijo, levava uma coisa e outra, e era muito, eu falei, não, vamos realmente fazer algo, contratar uma empresa que forneça o café, vamos começar a alugar locais maiores, trazer convidados. Então, eu precisava de uma formalização, até fazer pagamentos, aí começamos a fazer nossas festas, que antes a festa, quanto deu tanto, rateia. Não, vamos ter um fundo de reserva para isso. Então, na presidência do Paulo Henrique, que foi essa formalização do grupo. Né? E é bem o perfil, né? Do Paulo, bem do Borelli, sim, a cara do Leandro também. Do Leandro. Então, os três, muito com esse perfil, aí formalizaram o grupo. E aí foi uma mudança, eu noto muito que ali teve uma mudança grande nesse sentido. E aí começaram as ações sociais também, que foi uma coisa que motivou muitas pessoas, várias ações sociais. E eu até falamos do nome, né, Ponta Firme, mas numa reunião, nós estávamos na praça de alimentação no shopping, e, se não me engano, foi o Adão que falou, mas esse nome tá esquisito, né? Ponta Firme, não tá profissional, tá muito reunião de amigos, né? Muito amigos se reúnem para tomar cerveja, não tá legal, até porque não é essa a ideia, né? A ideia é amigos sim, que se reúnem sim para fazer negócio. As amizades vão se desenvolvendo, mas era fazer negócio. E aí eu lembrei dos nomes no mercado financeiro. E lembrei do nome, vários nomes vieram à cabeça e veio o nome Valor. Eu pensei no nome curtinho e bem forte. Falei, e que tal Valor? Todo mundo gostou. Aí eu ajudei a renomear aí a criança novamente. O seu próprio batizado, então, você cancela mudou. O batizado. Tá mas eu adoro o Ponta Firme, mas eu concordo que deveria ser outro nome. Sem dúvida. É que o Ponta Firme, a ideia, quando surgiu o nome, eu nem fui com a ideia de um nome, né? Sim. Foi ali na hora. Porque você não imaginava a proporção que fosse tomar do tamanho que está hoje. Exatamente. O grupo, né? Que isso é uma coisa que eu queria falar, porque hoje nós estamos com... Então, vocês começaram com 3 pessoas ali... 5 na realidade. Você, e aí o PH, mais 3 na o primeira Diego... Reunião, Valnei e o Marcelão. E o Marcelão Terra Lara? Terra Lara. Então tá, que ainda está no grupo, menos o Valnei, que não está. O resto todo mundo está. Então, hoje nós estamos falando estamos com quase 50 membros, sim, com um crescimento enorme, que inclusive estávamos discutindo isso hoje, porque nós tivemos um encontro do grupo hoje cedo, e essa discussão do tamanho que o grupo está chegando. Exatamente. Realmente, né, com diversos negócios, que a ideia é que aumente.
E que é isso, quando eu entrei, o grupo estava com, acho que 30 membros, 32, se eu não me engano, e houve na gestão que eu entrei, que foi a do Danilo, da Dona Emília Eventos, um empenho em mudar algumas estruturas, o tipo de evento, o formato. O Barreto, que foi depois da Slatur, aumentar o número de membros e o Leandro também ter esse objetivo de aumentar. E realmente tem sido cumprido isso. E é muito legal ver essa evolução e as mudanças e saber desse começo da trajetória, né? E sabe, um outro ponto que eu vejo nessa evolução do grupo, que eu acho que comprova muito o sucesso do grupo, os nossos convidados, o nível dos nossos convidados. Já tivemos a Sandra Brandani, presidente da ACI por 2 vezes. Tivemos nosso prefeito na época, o Nogueira, visitando o grupo. Enfim, são muitos Alexandre profissionais. Balbo. Alexandre Balbo já também nos visitou. O Tadeu, dono da Abiarte, também. Sim, dono da Abiarte. Então, são muitos. Eu começar a lembrar aqui quantas pessoas de destaque na nossa cidade, na nossa região. E dentro do próprio grupo, nós temos o que é interessante, é que a gente tem empresários de todos os níveis e em vários momentos da empresa. A gente tem empresário que está começando, que tem uma empresa pequena, empresário que está no momento de ponto de equilíbrio e empresários que já estão num nível altíssimo. E importante também, mesmo empresário começando, ele tem um ótimo network, que isso para nós é fundamental. Você pode estar começando hoje, mas o seu network ele tem que ser forte, porque a ideia é realmente agregar para o grupo. Sim, sim. Né? Porque é uma barreira de entrada colocada dessa maneira o fato de você ter um bom network. Porque a ideia não é que a pessoa venha para o grupo para usufruir do grupo. A ideia é que ele venha para usufruir, sim, e doar também. Doar tempo, doar relacionamento, porque é muito normal falar, nossa, eu preciso falar com tal pessoa. Aí você fala, não, eu conheço. Tem sempre alguém que conhece, é impressionante. E eu sempre falo para os novos membros que, assim, é claro, é o que você falou, o objetivo é fazer negócio. O Leandro fala muito isso, que é o nosso atual presidente em exercício da Valecom, que assim, cara, a gente não pode ser hipócrita, é bom, claro, é legal fazer amigos, até porque muitos, quando entraram no grupo, já eram amigos e por isso entraram, e a gente cria relação, porque também negócio vem das relações, mas a gente não pode ser hipócrita, falar, não, só estou aqui para comer pizza na Bela Capra ou para tomar café e depois ir na feijoada. Não, a gente está para fazer negócio. Porém, não podemos só chegar lá querendo, porque ser um empresário que tem algum ativo para oferecer ali para o grupo, o ativo não é, e aí você da Bolsa de Valores vai falar melhor que isso, não é só o retorno financeiro. Um ativo, ele tem várias formas de se tornar. As suas conexões, às vezes uns conselhos que você possa dar, uma resolução de problema para o empresário que está passando por um momento difícil na empresa dele, você dá um caminho. Isso a gente viu acontecer no grupo diversas vezes. Demais. Uma dica que o empresário que já está em outro momento de carreira dá para o outro que está no começo, um sistema que... eu quero implementar um sistema ERP na minha empresa e não sei qual implementar porque nunca usei. Então, assim... o Flávio, já usei tal, é bom, o outro vai falar, já usei tal, é bom. Então, até isso você consegue, nem que for pequenas indicações, dores que tem com funcionários, com colaboradores, né? Então, assim, isso é também um ativo de network, que não só o retorno financeiro. E olha, outro exemplo que me veio à cabeça de um convidado nosso, sugeriram o João Naves, dono da Rodonaves, que é um empresário de destaque na cidade. Nós o convidamos e ele foi. E ele foi, e ele levou secretária, ele levou um staff, um pequeno staff, e ele abriu para negócios. Ele falou, olha gente, quem quiser se tornar um fornecedor da Rodonaves, estou aqui com a minha secretária, tudo mais, tal, papai, entre em contato assim, assado, disponibilizou o telefone, como contatá-los para fazer negócio com a Rodonaves, que é uma empresa com 3.000 e tantos funcionários, imensa. E veja, surgiu essa oportunidade de negócio. E nós temos 3 membros, se eu não me engano, que está realmente fazendo negócio lá recorrente. Exatamente. E veja, aí nós temos os convidados, nas palestras, nós convidamos pessoas de fora para conhecer o grupo. E as pessoas veem isso e vão surgir negócios. Então,
vem um convidado que por alguma razão não entra no grupo, mas que pode fazer negócio com você. Fala, nossa, deixa eu aproveitar aqui, conversar com ele, que eu preciso fazer tal desenvolvimento, fazer vídeos assim, assado na minha empresa, e você passa a ter um relacionamento comercial com essa pessoa, e muitos negócios surgiram dessa maneira. Gira muito. E aí, aproveitando tudo que o Flávio está falando, eu não vou falar números e nem valores, obviamente, do que já foi gerado de negócio. Para você saber disso, você vai ter que ir em um de nossos eventos. Então, como funciona o Grupo Valor? Se você que está nos assistindo queira fazer parte disso. Se você quiser, na tua tela vai estar aparecendo aí agora o contato da nossa diretoria de novos membros. Tá? Você tem que preencher um cadastro, um formulário, fazer um vídeo, tem uns critérios aí que o pessoal vai te explicar. Então, se você quiser fazer parte desse grupo de empresários que se ajudam e geram muito negócio, tô falando de milhões, tá, meus amigos? Não é assim, um dinheirinho de trocado, não. São milhões aí por período movimentado dentro do grupo entre os membros e também entre parceiros externos, como o Fábio está falando. Como funciona? Nós temos encontros mensais, que são essas palestras e são eventos abertos ao público, em que você tem que ir como convidado de um dos nossos membros para você, primeiramente, conhecer, saber como funciona. Essa palestra a gente traz ou alguém de fora que vai agregar um assunto para todos os membros, ou alguém de dentro do próprio grupo que possa agregar algum valor também do seu conhecimento para os membros do grupo e os convidados. E aí, se você, depois de ter ido nesse evento, se interessar por entrar no grupo, aí você vai ter que fazer um vídeo, solicitar a sua candidatura e vai passar por uma avaliação rigorosíssima e uma fortuna que você vai ter que pagar. Brincadeira, obviamente. E além dessa palestra, nós temos encontros dos membros para tomada de decisão. Sim. E agora nós temos um novo modelo e um novo formato também, que começou nessa gestão no mês passado, chamado Giro de Negócios, que é um pitch de negócios para que convidados conversem com os membros e tentem oferecer o seu negócio para o outro. Então vamos fazer o seguinte, melhor do que falar, dá uma olhadinha como foi o nosso primeiro Giro de Negócios, e aí você já sabe um pouquinho como que são os nossos eventos. Olha aí, a gente já volta. Hoje é um evento diferente para o Grupo Valor, a gente está ansioso porque é um novo modelo de giro de negócio, né? Então, cada membro vai trazer um convidado e esses convidados vão girar e ter um pitch de negócio entre todos os membros e que gere novos negócios e novos membros para o grupo. Vamos ver um pouquinho aí como é que foi esse evento. Hoje eu vim visitar aqui o Grupo Valor e eu achei uma experiência muito produtiva, enriquecedora, porque é um pitch real, né? Você trata diretamente com o empresário, então você tem um tempo de expor o seu produto e também conhecer outros produtos. São empresas sérias, empresas de grande, pequeno e médio porte, mas todas elas aí com um compromisso realmente de gerar negócio, gerar network. A gente está finalizando o nosso primeiro giro de negócios do Grupo Valor. Foi um evento com dinâmica rápida, para que cada um pudesse, em 1 minuto, falar um pouquinho do seu negócio, se precisava, o que podia oferecer. Foi bem bacana pela quantidade de pessoas e acredito que vão sair muitos negócios daqui. Então tá aí, viu só? Um pouquinho de um dos nossos eventos, Giro de Negócio. Então, se você quer fazer parte do Grupo Valor, entre em contato com a nossa diretoria de novos membros. O contato está aí na sua tela em algum lugar, mas acompanhe as nossas redes sociais e lá você tem todas as informações. E aí, Flávio, o que o pessoal vem ou não vem? O que você tem para falar para os novos membros? Olha, eu acho importante, Matheus, salientar uma questão relacionada aos novos membros, né? Pessoas que se interessem em fazer parte do nosso grupo. Nós procuramos, além do relacionamento, o relacionamento é consequência de um profissional muito capacitado. Isso nós olhamos muito, tá? A qualidade desse profissional. Não é à toa que você foi convidado para fazer parte do grupo também. Então, eu acho que eu fui um tropeço do grupo, mas tudo bem. Vamos lá. Então, nós temos excelentes profissionais do grupo e nós não admitimos, não temos
profissionais que não sejam excelentes naquilo que eles fazem. Então, você tem, por exemplo, a Luciana, que é uma referência em ortodontia, a Karina, que tem uma marca nova de semijoia e está se destacando pela qualidade, uma outra pessoa também, uma outra membro que faz muita diferença no grupo. O André da Astral. Incrível, sim. O André também, excelente. A Astral é uma excelente empresa, né? Não pode falar de dedetização, né? Que ele bate com a cabeça na parede, não é dedetização, é controle de pragas. Controle de pragas. A Astral também. Enfim, são muitos profissionais. É até chato, citando um ou outro, a Aline também, outra ótima profissional na parte de financeira. Nós temos uma sinergia, o negócio dela com o meu, dela é mais a consultoria. Não, é isso, eu acho BPO, que todos, porque existe esse critério, e não é que é rigoroso, nossa, então vocês são chatos pra caramba. Não, não é isso. Mas existe um cuidado. Queremos excelentes profissionais. De pessoas, e pessoas também, né? Boas pessoas, Sim. porque a gente tem muito essa coisa da éticas, relação. honestas, corretas. Exato. Até porque nós temos um profissional de cada área. Poxa, se nós vamos ter um profissional da sua área, então vamos procurar o melhor. Então melhor é você. daquela área. Então precisamos de um arquiteto. Temos a Juliana, excelente Incrível. arquiteta. Enfim, vamos, já que é um de cada área, vamos procurar ter os melhores. Não, e isso é tão incrível que a coincidência de hoje, né? A gente teve uma reunião hoje cedo e assim, teve um dos nossos membros que falou sobre isso, eu não vou citar o nome, mas depois tiveram outros que eu não estou dando conta do tanto de cliente que está vindo para mim. Exatamente. Né? E assim, gente, não mande cliente esse mês, ou não mande durante os próximos meses. Claro, nas devidas proporções, cada negócio é diferente de um negócio. Realmente, alguns negócios têm limitações para atender. Mas é isso, o que eu sinto eu já fiz negócio, talvez, com quase todos os membros do grupo, ou tenho relação com quase todos, tirando os novos membros, e assim, são realmente empresas referências ou empresários de referências no seu segmento e no seu ramo de atividade. Sim. Bom, vamos parar de babar o ovo de vocês aí, seus empresários. Vocês já sabem. E se você quer conhecer todos os nossos empresários, entra no nosso site lá que tem que ter a relação dos membros e também das suas empresas. Vamos voltar, porque nós já estamos indo para o final. Temos mais 5 minutinhos. É isso, Pedrão? 5 minutos, que ele já está com o chicote ali para me bater. 5 minutinhos, Flávio. Eu queria que agora é o momento do Flávio, claro, vender totalmente o seu negócio, mas antes de você entrar nisso, eu, Matheus, com meus inícios de cabelos brancos, já estou na descida da montanha, né? Ou seja, no final da régua, da metade para o final, não tenho o hábito de investir, não tenho o hábito de guardar dinheiro, assim, tenho o hábito de adquirir coisas, mas não investimentos com renda passiva, fundos imobiliários que eu sei que estão... Aí, o que para quem está nos assistindo também, e para membros do grupo, que também tem características, alguns assim como eu, o que fazer? Assim como você fez lá com 21 anos, que você tinha $171 dólares, falou, vou fazer isso aqui. Se eu tiver $171 hoje, Flávio Machado Pinheiro, o que eu faço? Bom, me procure. Me procure para bater um papo. Eu preciso entender seu momento de vida, a sua estrutura patrimonial. Mas aí você vai ser meu terapeuta. Também. E me procure para a gente bater um papo com zero compromisso de todo tipo. Eu não vou cobrar para bater esse papo com a pessoa, não vai ser como uma consulta, não. Será consultivo, mas a ideia é sentar, conversar, bater um papo, entender principalmente o momento da pessoa, a expectativa que ela tem, né? Porque algumas pessoas chegam com expectativas irrealizáveis, demoraram muito para procurar uma assessoria financeira e chega no momento que o que elas necessitam fica complicado. Então, quanto mais cedo, melhor, a gente bater um papo, a pessoa entender também a questão do tempo, que o tempo é tudo no mercado financeiro, né? O tal do juros sobre juros, né? Você multiplicar através de rentabilidade, investimento que você possa fazer, discutir dívidas, discutir uma série de coisas, até no que diz respeito a dívidas. É interessante também que nós temos parcerias com bancos, com fundo de investimento, que emprestam dinheiro.
Então, eventualmente, alguém fala, poxa, mas eu não estou no momento, a minha ideia agora não é investir, ao contrário, todos os meus recursos, eu preciso até de mais recursos para investir no meu negócio, né? E não na criação de uma renda passiva, primeiro o meu negócio. Então, nós temos parceiros e nós conseguimos exatamente que a pessoa faça uma captação muito interessante em termos de taxa, muito competitiva e valores 10, 20, 30, 40, 50 milhões, isso não é problema. Não, peraí, pessoa... você ouviu aí, pessoal? Vocês ouviram? 40, 20, 30, 50 milhões. Não, isso eu queria que você falasse realmente, porque é uma coisa... Para empresário que precise de dinheiro, que esteja captando. E que tem condições de ser garantidor de alguma forma. Exatamente. Vai ser feita uma análise. Sim, né? claro. Mas, inclusive, a empresa pode estar em dificuldade. Porque muitas empresas estão com problema de liquidez. O negócio é bom, economicamente é bom, ele gera receita, ele gera lucro. É um bom negócio. Mas o empresário, por alguma situação, investiu demais, foi um pouco além, né, deu um passo um pouco maior do que a perna permitia, ou o mercado desse empresário teve uma queda, e aí ele ficou com problema de liquidez, nós emprestamos o dinheiro. Tá? Nós temos parceiros que emprestam. Para investir, não. Investir qualquer valor. 171 dólares. Esse é o número que está na minha cabeça. Seria mais ou menos R$1.000 hoje, já é o suficiente, tá? Isso não é o problema, não. Tá. Mas a captação nossa, qualquer valor é tranquilo para investir, mas o importante é nos procurar, a gente bater um papo e nesse bater um papo, entender a pessoa. E muitas vezes a pessoa vai lá e ela se descobre nesse bate-papo. Poxa, você falou uma coisa que eu não havia pensado. Tem esse componente aqui na minha vida. Eu até, Matheus, eu brinco até um pouco com isso, falo assim, olha, pensa no velhinho que você tem que sustentar. Aí a pessoa pensa, não, meu avô já se foi. Eu falo, não. É você. É você lá na frente. Desse velhinho você não escapa. Então quem vai com cabelo, não mais na cor do meu, mas um pouco na cor do seu, sim. Quem ainda tem cabelos escuros, já falou, pensa no velhinho, pensa em você com cabelo branco lá na frente. Mas quem tem cabelo branco, já está com cabelo, também não tem problema não, a gente tem formas de orientar a pessoa. O importante o que é? A pessoa dá o passo, tem iniciativa, fala, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, porque a idade chega, esse momento de parar, eu digo que, falei lá atrás, né, que eu não penso em aposentadoria, mas a aposentadoria acaba pensando em mim. Né? Sim. Em algum momento, ela vai falar, poxa, já está na hora de parar. Né? Em algum momento, fala, eu não estou conseguindo mais ter o desempenho que eu já tive um dia. E talvez esse momento chegue e que eu me veja tendo que desacelerar muito, enfim. E é bom chegar nesse momento preparado. Olha, Flávio Machado, foi um prazer ter você aqui. Uma aula. Por mim, eu ficava falando com você aqui 2 horas, 3 horas. Bom, a gente ficou quase 1 hora antes de entrar no ar conversando. Parabéns pela sua trajetória, por como você entrou nesse mercado e por quanto você é apaixonado por isso. Claramente a gente vê e é muito bom falar com quem sabe do assunto, quem tem segurança e paixão, né? Porque eu sempre falo assim, tecnicamente todo mundo é capaz de aprender qualquer coisa. Não existe hoje na humanidade nenhum ser humano que não seja capaz de aprender, né? Mesmo ser humanos que tenham deficiência. Mas, então, assim, tecnicamente, todo mundo é capaz de aprender. Agora, se apaixonar, entender aquilo como vocação, ter brilho no olho, ter desejo de falar sobre o seu próprio negócio ou sobre aquilo que vive, isso é incrível. E eu tenho muita honra de poder estar num grupo com você, e não só com você, com outros membros, pois quase todos lá também têm essa mesma paixão pelos seus próprios negócios. Obrigado por iniciar esse grupo, no qual eu também faço parte hoje, também tenho muito orgulho de fazer parte, que já me gerou muitos bons negócios. Obrigado por ter insistido, por ter sido ponta firme e parabéns pela trajetória e cada vez mais sucesso e que os cabelos brancos e os bolsos estejam cada vez mais cheios. E o sucesso maior vem exatamente de membros como você que entram no grupo e acrescentam novas ideias, por exemplo, a ideia dos podcasts, ideia sua, e então isso ajuda também muito. Cada membro que entra com ideias novas
ele vai fazer com que o grupo fique cada dia melhor. É isso, querido. Muito obrigado. E é isso. Acompanhe até o nosso próximo episódio e tchau. Grupo Valor com você.